Eu sou João Batista, da cidade de Barro Alto, Bahia. Eu entrei lá na página do André no Facebook, curti, compartilhei, ganhei esse excelente multímetro da Yachun e esse jogo de chave. Valeu, André! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo à segunda videoaula do nosso curso grátis em manutenção de notebooks. Espero que todos vocês tenham assistido a primeira aula. Caso você não tenha assistido a primeira aula, eu vou deixar o link abaixo deste vídeo, ok? E para você receber as aulas diariamente, que são postadas desse curso grátis, ative as notificações que se encontram abaixo no sininho. Seja inscrito no canal e deixe seu like também para dar aquela força para nós, ok? Que alegria! Vamos lá! Esta aula eu vou falar sobre as ferramentas que você vai precisar e insumos para fazer a manutenção em notebooks, para vocês acompanharem este curso, ok? A primeira é a que eu estou utilizando aqui, que é a luva anti-estática. A luva anti-estática ela não deve ser usada somente em manutenção de notebooks, mas qualquer placa eletrônica, equipamento eletrônico que você for abrir, você deve usar uma luva anti-estática que é para a sua eletricidade estática do seu corpo não danificar o equipamento, pois cada corpo tem uma quantidade de energia estática. Isso depende muito do dia a dia, né, de corpo para corpo, mas para precaução, use a luva anti-estática. Você deve utilizar também uma manta de bancada. Nesse momento eu não estou com a manta aqui porque ela está sendo utilizada por um outro parceiro meu, um outro funcionário que está neste momento fazendo uma manutenção e está utilizando a manta. Eu tenho outra manta aqui que eu poderia mostrar para vocês, que é a de celular. Mas a de celular, olha só, ela é muito pequena. Tá vendo como fica o notebook? Bom, se você não tem aquela manta, né, que você compra por metro, você pode utilizar essa de celular, mas não é o ideal. Recomendo você comprar a por metro, que é bem em conta. Você pode utilizar também a pulseira anti-estática. Para isso você tem que ter um aterramento na sua bancada. Você tem que ter um aterramento na sua bancada. As mantas anti-estáticas já tem a opção de aterramento. E para fazer um aterramento não é nada fácil. Um aterramento que funcione, que seja eficaz. Por isso que eu gosto de utilizar a luva anti-estática. A luva anti-estática, qualquer bancada que você tiver, só colocar a manta e pronto. Você pode começar a desmontar o equipamento. Bom, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um cartão para fazer a abertura do notebook. A maioria dos notebooks, para a gente abrir o seu gabinete, nós vamos utilizar um cartão. Esse cartão aqui, eu tenho ele há 8 anos. Aqui é a data junho de 2010, quando eu fiz curso técnico em eletrônica, no Colégio Barão de Mauá. Tenho até hoje e eu utilizo ele para abrir. O notebook está até quebrado aqui. Então pode ser um cartão de crédito, um cartão que você não utiliza mais. Carta de baralho e cartão telefônico é ruim porque é muito flexível, é muito fino. Então tem que ser um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais rígido para você conseguir abrir, destravar as travas que tem no gabinete dos notebooks, ok? Então esse cartão nós vamos utilizar para fazer a abertura de alguns notebooks, ok? Bom, um organizador de parafusos. Para quem fez o meu curso completo em reparos de placa de notebook, lá no final do curso, né, tem de brinde a versão 1.0 e já conhece esse suporte que eu fiz. Isso aqui você compra em bazaars, lojinhas. Creio que eu comprei em lojinhas de R$ 1,99 que tem essas divisões aqui. Eu não sei se isso aqui é para bijuteria, o que é, mas ele nos ajuda muito. Porque quando você pega o notebook do cliente, são muitos parafusos e se você perder algum parafuso e não encontrar, fica difícil, fica complicado você devolver o equipamento sem um parafuso. Muitas vezes é um parafuso muito importante e se você devolve sem, o notebook ele pode ficar ali com uma pequena abertura. Então o ideal é você comprar um organizador e imprimir
um quadradinho escrito tela. Então aqui eu vou colocar todos os parafusos da tela. Neste curso nós vamos aprender a fazer a trocar tela. As tampas inferior, você coloca aqui, do gabinete. Cooler e placas, você coloca aqui, a da placa-mãe, e aqui são outros. Aqui cabe até placas wireless, PCIs, mini PCI, cabe aqui dentro. Então isso aqui é muito bom, me ajuda muito, eu não perco o parafuso, e na hora de eu desmontar e montar, eu sei de onde é cada parafuso, ok? Isso que eu estou mostrando para vocês é o básico em manutenção em placas de notebook. O que você deve ter mais? Vamos colocar aqui de lado, que já foi apresentado. O álcool isopropílico, creio que quem já faz manutenção tem na sua bancada. O álcool isopropílico nós usamos para fazer a limpeza da placa. Então tem muitos notebooks que você pega que está muito sujo, com oxidação. E aí o primeiro passo, né, além da análise visual, a gente vai e faz essa limpeza para partir aí para o reparo, tá bom? Então um álcool isopropílico. Eu tenho também um limpa-tela. Todo notebook que eu prego para fazer a manutenção, antes de eu entregar para o cliente, eu dou uma higienizada nele. Eu passo o álcool isopropílico, limpo ali o teclado cuidadosamente, o gabinete dele, parte inferior, superior, e eu uso esse limpa-tela com aquele paninho que vem junto dele. E aí nós limpamos a tela e o notebook fica novinho. Quando o cliente pega, ele fala, nossa, que legal, fizeram um trabalho bem feito aí no meu equipamento. Pasta térmica de prata. Essa pasta térmica de prata que eu utilizo é da CDA, Silver, porque muitos notebooks que passam em mãos aí de alguns técnicos colocam pasta branca, que é utilizada em desktop. E não é o correto, não é o ideal. Então, eu sempre aplico a pasta térmica de prata, eu removo a pasta térmica do processador, utilizando álcool isopropílico e papel higiênico ou algum outro tipo de papel para fazer a limpeza. Removo bem, depois que removi eu aplico a pasta térmica de prata e aí sim eu coloco o dissipador de calor e o cooler. Tá bom? Então isso aqui é um item para manutenção, né? Como esse curso é um curso de manutenção em placas de notebook, como foi explicado todo o propósito na aula 1, são esses equipamentos que você tem que ter, mais alguns que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Você tem que ter um cabo de fonte universal. Fonte universal nós não vamos utilizar neste curso, tá? Então, fonte universal é ruim de se trabalhar. Se você não tem uma fonte de bancada, você não tem condições de comprar uma fonte de bancada, no caso para notebook tem que ser uma 3005, é o ideal, que vai até 30 volts 5 amperes, porque a 3003 3 amperes é pouco, tem notebooks que não ligam 3 amperes, eles precisam de mais corrente. Então, se você tem a fonte de bancada, vai investir na fonte de bancada, você precisa de um cabinho. Esse aqui foi retirado de uma fonte universal. A fonte universal, quando você compra ela, ela vem com vários plugs deste aqui, ó. Então o que eu fiz? Eu desmontei aquela parte, cortei os fios, descasquei e isso eu coloco na fonte de bancada. Então aqui está a fonte de bancada, as pontas da fonte de bancada eu coloco aqui, ó, o preto no preto e o vermelho no branco, que é o positivo. E aí eu escolho a ponteira dos notebooks, do notebook que eu estou trabalhando, fazendo a manutenção. Caso você não tenha o carregador, ou se tem o carregador e o notebook está com algum problema, fuga de corrente, curto-circuito ou até mesmo circuito aberto na placa. Então isso aqui nós vamos utilizar, né, a fonte de bancada, essa que eu tenho, é uma fonte de 30 volts 5 amperes, que depois nós vamos conhecer um pouquinho mais no curso, e ela é usada para identificar defeitos na placa-mãe do notebook. Tá? A gente alimenta o notebook e através do consumo de corrente, nós vamos saber se existe uma fuga curto ou se o circuito está aberto. Ou seja, não está acontecendo nada, ok? Além desses plugs, o ideal é você fazer o quê? Aquelas fontes de notebook que dão defeito, que o cliente deixa na sua assistência, aquelas fontes que são sucata, que não compensa arrumar, o que eu recomendo vocês fazerem? Aproveitar o conector. Você cortar aqui
o fio, descascar e aí você tem um novo conector e não precisa nem do adaptador da fonte universal, né? Você já liga direto na fonte de bancada, positivo e negativo, e usa o conector. Então eu tenho muitas fontes de notebook que danifica, não compensa arrumar, o cliente deixa, a gente tem fonte repetida, tem alguns que eu corto, porque tem alguns notebooks que é mais complicado de ligar, né? Tem uns padrões diferentes, e aí nenhum desses pinos encaixa, e aí você tem que ter um conector desse, como alguns Dells, alguns HPs. Recomendo uma escovinha antistática, para você fazer a limpeza no notebook, para tirar o pó, tirar a desoxidação. Essa é uma escova antistática, muitas pessoas utilizam escova de dente, mas se você tiver uma escova antistática, fica melhor para fazer o serviço. Vamos colocar aqui de lado. Aí você vai utilizar pinças, espátulas, dependendo do que você for desconectar, abrir. Eu não abro o notebook com essas espátulas de aço, porque danifica o gabinete. E aí, se você pega um cliente chato, que o notebook dele está perfeito, e você vai abrir com desse, e dependendo se escapole e arranha, quebra ali um pouquinho do plástico, fica feio, né? Você pode ter problemas. Então, utilize sempre espátulas de plástico ou o cartão. Cartão de crédito, cartões. Tem que fazer suas adaptações. Você pode utilizar também, igual, você vai precisar de um kit de chaves. Esse aqui ele é para celular, mas serve para notebook também. Tá? Então, muitos kits de chaves para celular servem para notebook. E aqui tem umas paletas. Você consegue até destravar algumas coisas em notebook. Falando em paleta de violão, que custa barato, você vai em loja de violão, compra paletas de tamanhos diferentes, espessuras diferentes, ajuda muito na abertura dos notebooks. Tá? Essas da Yashun, elas são muito rígidas, são muito duras. Aqui tem mais algumas chaves. Porque o notebook você vai abrir a chave Phillips. Né? São chave Phillips, chave com o bico pequeno. Tá? Fenda você não vai usar, então vai ser mais a chave Phillips. Então, um kit de chaves. Aí aqui, eu vou mostrar para vocês alguns itens para a parte de solda. Então, quando você vai partir para o reparo em placas, você vai utilizar a estação de ar quente. Você pode comprar uma Yashun 850 para iniciar, tá muito bom. Eu utilizo uma Yamaha 850. Faz tempo que eu estou com ela. Dei sorte com essa estação, mas eu tenho outras aqui também. Tenho Yashun 850, você pode utilizar. Onde nós vamos usar aí para fazer remoção, soldagem, né, de soldagem de componentes. O ferro de solda. Eu utilizo uma estação de solda da Yashun. Essa é a 936, Yashun 936. Ou um ferro de solda também dá, mas recomendo uma estação de solda com a ponta fina. Notebook tem muitos componentes SMD. Componentes SMD, nós temos que utilizar ferramentas mais específicas. A solda para notebook eu utilizo a 0,5 mm. Sugador de solda, eu utilizo aqui da FR, modelo ouro. O fluxo de solda pastoso, recomendo utilizar boas marcas. Esse aqui, eu não lembro a marca que é. Tenho várias marcas, preciso ver qual que é esse. Esse aqui é muito bom. Depois eu vejo esse detalhe com vocês. A pinça a vácuo, remoção de CIs, ela vem com 3 ventosas, pequena, média e grande. A fita Kapton de alumínio. A malha dessoldadora, ajuda bastante. Então esses itens que eu estou mostrando aqui para vocês é mais para a parte de reparação em placas, quando você vai ter que mexer com soldagem. Vai fazer soldagem de itens da placa-mãe. Aí tem outros itens que isso vai ser com o tempo. O ideal é você ter uma memória de cada modelo. Você ter pelo menos DDR2, DDR3, né? Ter 2, 3 memórias funcionando, porque tem notebooks que você pega e o problema é memória RAM. O notebook liga e não inicializa o vídeo. Problema, memória RAM. Então, você tendo uma memória RAM boa, você faz esse teste. São os testes iniciais, né? Você vai ligar na fonte de bancada,
vai verificar a parte de memória para assim partir para outros itens. Então, eu tenho memórias aqui que funcionam para a gente fazer os testes aí, tá? Então, essa é a memória de notebook, para quem não conhece. E aqui está escrito, ó, essa é a memória de 4 GB, ela é DDR3, 1060 o PC dela, né? A taxa de transferência em megabits por segundo. Os megahertz não tem marcado aqui. Aí eu tenho outra memória aqui, que não tem nada marcado na etiqueta dela, mas você olhando o número de pinagens, ela marca aqui o número de pinagens. Ela tem 204 pinos, que é a DDR3. Aqui eu tenho outra, acho que são todas DDR3, essas que eu peguei aqui para mostrar para vocês. Notebook com DDR1, DDR2 está muito defasado. Então, não se preocupem tanto com eles, né? A pessoa que tem um notebook com DDR3, ela vai querer consertar o notebook. Aí nós temos aqui diversas placas PCI wireless. O notebook ele dá muito problema no Wi-Fi, pelo incrível que pareça. Muitos dos problemas que dão com Wi-Fi é referente a software, que nós vamos falar neste curso também. Então, muitos é referente a software, mas de vez em quando você pega aí notebooks que o problema está no hardware, ou seja, você vai ter que abrir lá o notebook na parte. Normalmente tem uns que tem uma tampinha que você abre e já dá acesso a essa placa, onde você vê se ela tem uma ou duas antenas. E tem notebooks que você tem que tirar a tampa inteira para ter acesso à placa aí, o mini PCI da wireless, né? Essa placa aqui responsável pelo Wi-Fi. Então o que eu faço? Eu removo a antena, removo do barramento, faço uma limpeza com limpa-contato. Nós vamos precisar também de um limpa-contato, ferramentas como estação de ar quente, estação de solda, a fonte de bancada e peças. Você vai precisar de memórias para você fazer o teste, HDs, teclado, cooler. Então, essas sucatas você vai conseguindo conforme você for fazer manutenção em notebooks. Ok? Então, limpa-contato, sempre onde tiver barramento, slot, você utiliza o limpa-contato. Então, você pode utilizar na memória, você pode utilizar nas mini PCI, né? Nas conexões, você coloca o limpa-contato, passa a escovinha. No caso da memória, você pode passar uma borracha também, uma técnica muito antiga aí, utilizada nos computadores de desktop, serve para notebook também. Então eu tenho algumas placas aqui para fazer o teste. Lógico que cada placa dessa aqui, ela possui um driver. Driver é o programa que faz o funcionamento da mesma, tá? E aí eu tenho coolers também para testar. Tenho algumas outras placas aqui, placa de vídeo, offboard, placa de som, a placa inverter com conector de fonte ATX para testar os LEDs da tela. Eu tenho aqui algumas placas de botão power, tanto que o notebook dá para você ligar ele com um pedaço de fio, caso o problema seja no botão power. O botão power ele se danifica também. Tem esse outro aqui, ó. Essa plaquinha aqui, ó. De tanta pessoa usar, aperta e solta, chega uma hora que... Então dá pra gente testar na placa o power se está funcionando e dar o start ali com um pedacinho de fio também. Outra coisa que você tem que ter é um gravador de BIOS. Vou pegar aqui para vocês verem. Bom, o gravador de BIOS que eu utilizo é o TL866, gravador muito bom. Tem pessoas que usam CH341A, que ele é mais em conta, mas eu gosto é do TL866, esse é o TL866CS Mini Pro. Aí eu vou explicar depois para vocês como que faz a instalação do software dele para reconhecer, como que atualiza, que aqui dentro ele tem uma firmware. Como que atualiza a memória dele para o computador reconhecer, você conseguir fazer as gravações de BIOS. E nós precisamos desse adaptador. Então, as BIOS de notebook são SOC 8. Nós colocamos aqui, colocamos no adaptador e através do programa fazemos a leitura, o backup.
baixamos o arquivo e fazemos a gravação. Então vou mostrar para vocês também como é que funciona o processo de gravação de BIOS, falar um pouquinho sobre o TL866. Bom, são muitas ferramentas, insumos, componentes, placas que você vai precisar para fazer uma manutenção em notebooks, e dependendo do que você faz, se você fizer reparo em placa, fizer BGA, vai aumentando a quantidade de equipamentos. Para você que está iniciando na área de manutenção de notebook, como que eu aprendi? Professor André, como que você aprendeu? Antes de eu fazer curso, eu aprendi mexendo nos meus próprios notebooks. Então eu pegava meus notebooks e começava a treinar para desmontar, montar, você começar a assimilar onde que fica o HD, memória, processador, a placa-mãe, a tela, os flats, tem muitos flats, muitos fios ali, que mandam sinais de um lado para o outro ali do notebook. Então comecei estudando nos meus próprios notebooks, depois eu fiz um curso para me aprimorar mais, fiz o curso de eletrônica geral. Eletrônica geral todo mundo, na minha opinião, deveria fazer. Fiz lá no Colégio Barão de Mauá, como vocês podem ver aqui. Essa foto aqui foi tirada em 2010, turma 33A. Meu código lá era o 13079, curso de eletrônica. Eu comecei em 2010 o curso, terminei em 2011. Foi 1 ano e meio, curso com certificado. Enfim, um curso que eu fiz para aprender a eletrônica geral mesmo. Você que quer aprender a consertar um tipo de equipamento, outros tipos, o ideal é fazer eletrônica geral e depois se aprimorar. Aí eu fiz um curso de manutenção em notebooks aqui na minha cidade, em escola de curso profissionalizante mesmo. Isso há 7 anos, 8 anos atrás. E com o tempo, com a prática, é o que você realmente vai aprender. Você faz o curso para ter uma noção e é a bancada prática que vai lhe ensinar. Outra coisa que vocês vão precisar é de sucata. Então tem muitos notebooks que chegam e o cliente não aprova o orçamento, não compensa consertar, a placa não dá conserto e a troca de uma placa fica muito cara, então o cliente acaba deixando esse equipamento para você, fazendo uma doação, ou até mesmo alguns querendo vender. Então eu já comprei notebooks por R$80, R$100, R$120. Eu creio que não pode passar de R$150 um notebook. Um notebook que você vai utilizar para sucata, você vai utilizar tela, teclado. Lógico que cada peça que você separar ali e vender separadamente ou utilizar separadamente vai te dar um lucro muito grande em cima do valor que você comprou. Mas você não deve pagar muito em um notebook que não dá conserto, um notebook que a tela quebrou e o cliente não quer aprovar o orçamento da tela porque a tela é cara e é um notebook que não custa tanto assim. Então essa experiência você vai ter no dia a dia na bancada. Mas manutenção em notebooks é uma área boa para ganhar dinheiro, uma área lucrativa, só que você tem que saber trabalhar, tem que conquistar a sua clientela. Existem muitos notebooks com problema, com defeito, e muitas pessoas têm interesse em consertar esses notebooks porque o notebook é uma ferramenta de trabalho. Alguns utilizam para diversão, para passar tempo, mas a maioria, estudantes, empresas, pessoas aí que trabalham, utilizando um notebook, precisam levar de um lado para o outro, não podem ficar sem. E se você conserta, você faz as manutenções, você vai começar a ganhar o seu dinheiro aí honestamente. Vamos precisar também de um microscópio USB digital, pois vamos utilizar ele para identificar solda fria, oxidação. Ele vai nos mostrar através da tela do computador uma imagem muito mais ampliada e próxima aí dos circuitos. Então esse curso, esta foi a segunda aula onde eu mostrei as ferramentas, os insumos, mostrei algumas peças. Tem muita coisa, não vou mostrar tudo nesse vídeo para não ficar muito grande nem assustar quem está iniciando. Mas no decorrer do curso nós vamos conhecendo alguns itens que nós vamos utilizar aqui e como que vai ser feita essa manutenção, Qual que é o passo a passo, ok? Então, até a próxima aula. Que alegria, hein? Deixa o seu like, seu comentário. Nos veremos amanhã com mais uma videoaula. Então, até amanhã, até quarta-feira, hein, pessoal? Tchau, tchau.